Brandalize, um prazer tê-lo de novo aqui conosco no Agricultura BR, e essa é uma situação durante o desenvolvimento da safra norte-americana que nós vamos ver algumas vezes, né? Alguma especulação sobre a questão climática, nesse caso, jogando a oleaginosa para cima no caso da soja. Como é que você avalia esse momento do mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, hoje foi o mercado está forte alta, não só a soja, como milho, trigo, todas as commodities estão em alta. O meio oeste americano meio seco nessa semana, então isso é um fator. Temperaturas baixas em alguns lugares na divisa com o Canadá ali. Mas essas geadas em si aí nessa divisa com o Canadá, elas têm pouco impacto em si. Ela tem mais um fator psicológico do momento, mas o dia é da disparada do preço do petróleo, né? Tá puxando todo mundo para cima, fez o milho disparar também, e a soja vai atrás, né? A forte demanda, as economias mundiais saindo da pandemia, e tudo isso em função de que muitos países estão divulgando os resultados da economia aí agora do primeiro trimestre do ano, e a exemplo dos Estados Unidos, as economias estão saindo um pouco melhores do que se esperava. Então, isso é sinal que vem demanda. Isso acabou puxando bastante o petróleo, que chegou a furar os $70 o barril, e disparou as commodities, né? Então, é um dia das commodities em alta, os investidores apostando nas commodities, tudo para cima, mas nós temos que alertar que esse é um momento de cavalinho encilhado para o produtor, não é uma tendência, ele é um momento, e não é uma tendência, porque o clima americano deve se normalizar aí na próxima semana e ele vai voltar a ser influente aí sobre o mercado. Então é uma semana positiva, talvez seja uma semana boa para fazer negociações, mas em princípio essa condição de alta forte em todas as commodities é em função do momento das economias animadas, em função dos bons números aí do crescimento aí no primeiro trimestre da maioria dos países. Então isso puxou a quase todas as bolsas a nível mundial também. Brandalize, e essa é uma semana com esse aspecto, né, que nós temos uma movimentação vindo de outro grupo de commodities, no caso do petróleo, mas que influencia diretamente os negócios com a oleaginosa, com milho principalmente lá nos Estados Unidos, e uma semana mais curta, tanto nos Estados Unidos, que não teve operação nesta segunda-feira, mas teve ali toda uma expectativa em relação à reabertura do mercado. Aqui no Brasil também temos um feriado no meio da semana, na quinta-feira. Como é que você analisa esse comportamento de mercado diante destas questões e aqui no Brasil, principalmente em relação ao dólar, que começa a mostrar mesmo uma sinalização de ceder, né? Principalmente no segundo semestre, uma tendência ao real ficar mais forte frente ao dólar? Exatamente. Com relação aí à semana, é uma semana curta, é hoje e amanhã, e praticamente encerra a semana, né? Porque o feriado da quinta-feira acaba anulando praticamente o movimento da sexta. E ontem não tivemos aí o mercado internacional, em função do feriado americano e inglês, que dominam esse período aí. Então, automaticamente, hoje e amanhã são os dias de negócios, e depois dá uma paradeira. Por causa do mercado interno, o dólar está em queda aí de mais de 1% hoje, justamente porque aqui também ontem saiu o relatório do IBGE aí, mostrando o crescimento econômico aí do primeiro trimestre bem maior do que o mercado esperava. Então, isso trouxe uma tranquilidade, está fazendo pressão positiva na Bolsa brasileira e aí derruba o mercado de câmbio, né? O câmbio recuando forte e anulando um pouco dos ganhos que poderia ter na soja, né? Então, a soja ganha forte lá em Chicago, com mais de 2% de alta, mas aqui ela perde um pouco no dólar. Então, na média, nós estamos aí a nível de Brasil, com cerca de R$ 1 a mais na soja do que trabalhava na sexta-feira. Dalise, e só aproveitando essa questão dos números que foram apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra também um crescimento no primeiro trimestre do ano, acho que esse é o principal resumo da situação, que são os números pré-pandemia, né? Quando o Brasil vinha crescendo, vinha com volume, planejamento vinha funcionando. Estou vendo a bandeira brasileira atrás de você aqui, isso me ateve a essas questões. Isso mostra uma força econômica voltando também, não só para o setor que não parou, que é o caso do agronegócio, mas para os outros também. Isso, no seu entendimento, Brandalize, só expandindo um pouco a nossa pauta, como é que isso pode afetar os negócios do agronegócio, do setor como um todo?
Olha, esse resultado desse que o IBGE mostrou aí, mostrando que o Brasil está com crescimento econômico já na condição de antes da pandemia, isso é muito bom, né? Porque o segmento todo aí está apoiando e há um otimismo na economia brasileira, que passando essa fase de vacinação, o Brasil deve avançar bem, há um potencial reprimido muito grande. E o que a gente tem para colocar é que o agro é o setor que está puxando mais rápido, né? Nós estamos puxando muito forte a fila, está puxando todos os segmentos, já está sentindo até falta de equipamento, máquinas agrícolas, peças. Isso há uma necessidade importante da volta do setor industrial a todo vapor. E hoje à tarde a SESEX deve divulgar também, agora a partir das 15 horas, o resultado das exportações brasileiras do mês de maio. E o segmento segue com muito otimismo. A soja provavelmente vem acima de 17 milhões de toneladas agora no relatório do fechamento de maio, e provavelmente já é o melhor mês de maio da história da soja. Então, e ela trazendo aí, nós esperamos aí mais de 8 bilhões de dólares em divisas, talvez bata 9 bilhões de dólares aí no complexo soja. Isso acaba irrigando o mercado nacional, por isso que a economia começa a andar numa situação um pouco mais privilegiada aí, porque nós temos o nosso agro muito forte, o setor da carne também ganhando ritmo na exportação e trazendo muitas divisas. Então, esse fator aí está acabando servindo aí para amenizar a crise da pandemia, que está pegando alguns setores ainda que estão parados, mas no geral a gente já está sentindo um otimismo vindo e as porteiras se abrindo para o crescimento do Brasil. Aí, colocamos a bandeira, estamos apostando no Brasil, aí, Fabiano. Sim. E por falar em Brasil, quero fazer uma pergunta para você, Brandalize. E aí eu estou escapando um pouco daquela pauta que a Naira combinou contigo quando a gente conversou. Mas é o seguinte, a respeito de milho, tá? Hoje eu estava vendo alguns dados, né? Uma empresa de consultoria divulgou números para o Centro-Sul, reduziu a estimativa de produção para 60 milhões de toneladas nos estados que compõem aí o chamado Centro-Sul do Brasil. É uma nova queda, né, que eles estão apresentando. Em abril eles estavam apostando em 73, já caiu para 60. A questão que eu vou te perguntar é o seguinte, as empresas privadas têm acreditado numa produção menor mesmo de milho. Quando nós tivermos esse milho colhido, ainda que em quantidades menores, o mercado vai ter que, de certo modo, optar ou por atender o mercado doméstico ou para exportá-lo, para embarcá-lo. Neste cenário, pensando em dólar, pensando em paridade, pensando na demanda interna, quem que você acredita que deve ser atendido aqui no Brasil, Brandalize? Olha, nós plantamos aí cerca de 15 milhões de hectares de milho nessa safrinha. O potencial inicial era de chegar a 90 milhões de toneladas. Só que a safrinha ela foi muito prejudicada aí com seca, com geada agora nessas últimas 2 semanas. E teve chuvas, agora também teve chuvas, teve granizo, teve vento. Então a safrinha que é uma incógnita ainda. Mas eu acredito que nós temos perdas, certeza de perda de pelo menos 10 milhões de toneladas do potencial, e essas perdas eu acredito que possam chegar a 15 milhões. Mas os números que a gente está vendo das primeiras colheitas do Mato Grosso, dá para ver que você divulgou um pouco antes aí os dados do IMEA, apontando 37 milhões e pouco de toneladas, 37,3, e eu acho que eles estão certos, e talvez até o número seja um pouco maior no Mato Grosso, se os números aí da colheita vier dentro do que foram colhidas nessas primeiras lavouras, eu acredito que o Brasil deve colher mais de 70 milhões de toneladas. É possível aí 75, talvez um pouco acima, justamente em função desses bons números que está saindo do Mato Grosso. Então, vejo Mato Grosso 37 milhões e 300. Aqui no Paraná teve muitos problemas, que é as lavouras, mas o produtor investiu em muita tecnologia. E essas chuvas das últimas 2 semanas, ela acaba dando um fôlego, porque as lavouras foram plantadas muito tarde e essas chuvas acabam ajudando as lavouras. Então, tem lavouras muito boas e tem lavouras muito ruins. É por isso que é uma incógnita. Com relação ao mercado, nós vamos colher aí, dificilmente vai colher menos de 70 milhões de toneladas. Isso é quase certeza. Então, nós temos uma demanda potencial. O Brasil precisa de 40 milhões de toneladas para atender o consumo interno do segundo semestre, que é o período que mais se consome milho, é o segundo semestre. 40 milhões. E nós temos a exportação.
Então, mesmo que a gente colha 70 milhões de toneladas, nós teremos 30 para exportação. E quem comanda o mercado é o valor que liquida na exportação, né? Porque hoje, mesmo com essa forte alta aí no mercado de Chicago, os portos estão dando chance de R$ 82 para setembro, outubro. Então, esse é um balizador do mercado. Nós vamos poder melhorar esse número? Pode, se os prêmios de embarque nos portos brasileiros evoluírem, nós poderemos até ter cotações melhores. Mas a tendência normal, mesmo com quebra grande de safra, é quando chegar no pico da colheita, daqui umas 3, 4 semanas, que nós vamos estar colhendo no pico aí no final de junho e julho, o mercado vai se acomodar e nós vamos ter queda. Não há como segurar esses patamares aí perto de R$ 100, que hoje ainda gira. O milho aqui nas regiões sul e sudeste, junto aos consumidores, esse mercado ele vai recuar em função de que vai ter muito milho, né? Não temos nem capacidade para armazenar todo esse milho que vai colher agora nessa safra. E também tem o otimismo da safra de verão, né? O produtor está correndo atrás de insumos. A primeira safra e a safra de verão deve ter aumento de área. Nós vamos começar com um potencial produtivo aí de 30 milhões de toneladas, talvez um pouco acima. E as condições de clima aí com essas chuvas que teve nesses últimos dias, acabou amenizando o período de seca. Então, isso acaba sendo um fator aí que o grande consumidor, ele olha para isso também, né? E vai refletir também o que vem de lá dos Estados Unidos, né? Se a safra americana andar bem, há uma acomodação do mercado internacional. E nós temos milho do Paraguai para trazer aí depois desse milho da safrinha paraguaia, tem a safra da Argentina aí que tem bastante para ser comercializado. Então não há problema de abastecimento, nós vamos ter uma condição boa de abastecimento, mas também com as necessidades de exportação, tem muito milho já negociado na exportação, também não se espera que nós vamos passar o ano com estoques muito grandes. Então é um ano ajustado, mas é um ano que nós vamos ter uma acomodação em cotações um pouco menores que trabalhamos no primeiro semestre. O segundo semestre, provavelmente, o milho vai ser um pouco mais barato para o consumidor.